Hoje analisaremos a escalada de repressão promovida pelo regime iraniano contra manifestações de alcance nacional, um movimento que já é descrito por diversas fontes como o mais amplo e violento enfrentado pelo poder central desde a consolidação da República Islâmica. Relatos indicam milhares de mortos, detenções em massa e o emprego sistemático de força letal contra civis, configurando um cenário que levanta pela primeira vez em décadas a hipótese concreta de colapso do regime dos ayatolás. Os protestos, que já ultrapassaram 2 semanas de duração, espalharam-se por todas as 31 províncias do país e atingiram centenas de cidades, com informações apontando que, em algumas localidades, o controle estatal se tornou precário ou fragmentado. Essa amplitude territorial confere ao movimento um caráter qualitativamente distinto de levantes anteriores, ao mesmo tempo em que impõe ao regime um desafio operacional significativo: a necessidade de reprimir simultaneamente múltiplos focos de instabilidade em um país continental, com limitações logísticas e políticas evidentes. O estopim imediato das manifestações foi econômico. O colapso do real iraniano, a aceleração do custo de vida, políticas cambiais impopulares e a percepção generalizada de que a população paga o preço das sanções, do isolamento internacional, da corrupção sistêmica e das prioridades estratégicas do regime criaram um ambiente de ruptura. A insatisfação ampliou-se diante dos investimentos contínuos em programas de mísseis, ambições nucleares e, sobretudo, no financiamento, treinamento e armamento de grupos aliados e milícias em teatros externos como Síria, Iraque, Líbano, Gaza e Iêmen. O que começou como um protesto por condições de vida rapidamente evoluiu para um questionamento direto da legitimidade do sistema político. As palavras de ordem deixaram de se concentrar em reformas econômicas e passaram a exigir mudança de regime, um ponto de inflexão crítico em qualquer análise de estabilidade interna. Diante disso, a resposta do Estado seguiu o padrão histórico iraniano, mas em intensidade máxima, com forças de segurança empregando munição real, repressão indiscriminada e operações coordenadas para sufocar a mobilização. O número de mortos tornou-se o elemento mais sensível dessa crise. O próprio regime impôs bloqueios severos de comunicação, dificultando a verificação independente dos dados, enquanto organizações de direitos humanos e registros audiovisuais indicam um uso generalizado de força letal. As estimativas variam de centenas de mortos e milhares de detidos, até números muito mais elevados, com relatos que falam em mais de 6.000 mortos e dezenas de milhares de presos. Um dos símbolos mais claros do desespero do regime foi a tentativa de isolar o país do mundo por meio de um apagão quase total da internet, que já ultrapassou 100 horas, com severas restrições a plataformas estrangeiras e comunicações externas. Em resposta, parte da população buscou alternativas via comunicação por satélite, como o uso de terminais da Starlink. O regime, por sua vez, passou a empregar drones para localizar antenas em telhados e sistemas de guerra eletrônica para interferir nos sinais, buscando, ao mesmo tempo, impedir a coordenação dos protestos e bloquear a saída de evidências de abusos. A pergunta central que se impõe é por que esta onda de protestos parece diferente das anteriores. O Irã já enfrentou ciclos intensos de mobilização popular em 2009, 2017, 2019 e 2022, todos reprimidos com sucesso pelo aparato estatal. Desta vez, porém, analistas destacam 3 fatores estruturais. O primeiro é a economia, que deixou de estar apenas em crise e entrou em colapso, afetando agora todos os estratos sociais. O segundo é a escala geográfica, que dilui a capacidade do regime de concentrar forças repressivas em pontos específicos, obrigando-o a priorizar áreas e aceitar perdas de controle relativas em outras. O terceiro fator é geopolítico e militar.
O regime iraniano atravessa um momento de fragilidade externa após a chamada Guerra dos 12 Dias, ocorrida entre 13 e 24 de junho de 2025. Nesse conflito, Israel teria destruído grande parte das defesas aéreas iranianas, alcançando uma situação inédita de superioridade aérea e liberdade de movimento sobre Teherã. A ação norte-americana subsequente, que atingiu de forma significativa o programa nuclear iraniano, aprofundou a percepção interna de humilhação, fraqueza e incompetência estratégica, funcionando como catalisador psicológico para a ampliação dos protestos. Esse conjunto de fatores alterou profundamente a percepção de poder dentro da sociedade iraniana. Para muitos cidadãos, o regime deixou de parecer invulnerável, e essa quebra simbólica é um elemento central em processos de erosão autoritária. Líderes internacionais e analistas passaram a questionar abertamente a legitimidade do governo iraniano, argumentando que um sistema que depende exclusivamente da violência para se sustentar já perdeu sua base de apoio social. A crise atual combina, portanto, uma economia em colapso, protestos de alcance nacional, repressão extrema, isolamento internacional crescente e um abalo significativo do prestígio estratégico após derrotas militares recentes. Soma-se a isso a pressão externa, com sinais vindos de Washington indicando disposição para ampliar ações contra o regime caso o massacre de manifestantes continue. Ainda assim, a análise estratégica impõe cautela. A história demonstra que manifestações populares por si só raramente derrubam regimes autoritários consolidados sem uma ruptura interna nas forças armadas ou nos aparatos de segurança. Até o momento, Teherã mantém controle firme sobre seus militares e forças de repressão. Sem deserções significativas ou divisões internas, os manifestantes podem mobilizar a opinião pública internacional, mas enfrentam enormes limitações para provocar a queda do sistema. Esse ponto, a possível mudança de lealdade de comandantes ou unidades, permanece o fator decisivo que ainda não se materializou. O contexto atual é, sem dúvida, distinto de ciclos anteriores, e um regime que sustenta sua legitimidade apenas na força não pode se dar ao luxo de parecer fraco. Ao intensificar a repressão, pode ganhar tempo, mas também eleva exponencialmente o custo moral, político e estratégico de sua sobrevivência. Os ayatolás ainda controlam um instrumento militar, mas se a violência interna continuar escalando e a pressão internacional se intensificar, inclusive com a possibilidade de novos ataques externos, a avaliação de que o Irã pode estar vivendo os últimos dias ou semanas de um dos regimes mais opressivos da atualidade deixa de ser retórica e passa a integrar o campo das hipóteses estratégicas plausíveis. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para acompanhar análises profundas sobre os principais conflitos e movimentos geopolíticos que moldam o cenário internacional.